uma vez por todas, a gente vai explicar para todo mundo, sem deixar nenhuma dúvida, sem deixar pedra sobre pedra, a gente vai explicar por que desigualdade é um problema. Que vem a lousa branca. Vem cá. Que vem a lousa branca. Vamos tentar puxar aqui, sem quebrar nada. Pronto. Então é o seguinte. Eu vou trazer ela aqui. Antes, eu só... Qual era o nome do deputado Bobo Alegre? Ele era Gilson. Gilson. Então, tá. Deputado Gilson. Ele diz, não, porque a desigualdade em si não é um problema. Qual o argumento? Qual o argumento? Dos brancos, riquinho, ar-condicionado, né? Nascido em berço de ouro. Qual o argumento dessa turma? Desigualdade não é um problema. O problema é pobreza. Você não tem que acabar com a desigualdade. Você tem que acabar com a pobreza. É bonitinho. Não é bonitinho o argumento? Os neoliberais falam assim, tem que levantar a maré. Porque se levantar a maré, levanta para todo mundo. Para todo mundo. E, meu irmão, falar, até papagaio fala. Até papagaio fala. Agora, tu bota o papagaio para fazer conta, o papagaio não sabe fazer conta. O Bobo Alegre não sabe fazer conta. Os neoliberaloides de plantão não sabem fazer conta. Mas a gente não vai fazer conta complicada não, porque a gente sabe fazer conta complicada também. Mas eu estou falando que a gente não sabe fazer a conta básica. E eu vou tirar de todo mundo a esperança de que é possível acabar com a pobreza fazendo subir a maré. Ou seja, se a gente não eliminar a desigualdade, a gente não vai conseguir fazer as pessoas mais pobres terem uma vida melhor. Eu vou acabar com a esperança. O Nietzsche falava que a esperança pode ser o maior de todos os males. Por quê? Porque ela prolonga o sofrimento. Ela mascara a história toda, né? Se você tem esperança numa coisa que não pode acontecer, irmão, tu só vai sofrer mais à toa. Então, o primeiro dado que eu queria dar para vocês, põe esse gráfico na tela aqui, por favor. Esse gráfico é do relatório World Inequality Report. É o relatório que é feito pelo maior instituto do mundo que estuda desigualdade. O Piketty faz parte desse instituto, e que mostra no Brasil como que é a distribuição de renda. Quanto que vai para os 10% mais ricos, sempre ali perto de 60%, tá? E quanto da renda gerada no Brasil vai para os 50% mais pobres, essa linha azul aqui embaixo. Veja que em 2020, tá? Os 50% mais pobres do Brasil tiveram 9,2% da renda. Então, menos de 10% da renda do país inteiro foi dividido pela metade da população. Isso aqui é desigualdade. É o quanto da renda vai para o mais rico e vai para o mais pobre. Fica comigo que você vai ver que é uma conta super simples. Então, os 50% mais pobres, a metade mais pobre do Brasil, fica com menos de 10% da renda. Agora vamos fazer a segunda pergunta, que é o seguinte. Quanto ganha, em média, cada pessoa entre os 50 mais pobres do Brasil? Trecho da reportagem, que é um dado do IBGE, a reportagem do Estadão, para não dizer que a gente está pegando coisa de esquerda, não sei o quê, etc. Põe aqui. Trecho da reportagem do Estadão. A renda média domiciliar per capita, por pessoa, da metade mais pobre da população brasileira, subiu 18% em 2022. Por que subiu? O que teve em 2022? Eleição e aquele pacote de bondades, etc. Aquele bolsa que tinha o nome auxílio emergencial que botou alto pra caramba por causa da eleição, para tentar eleger. Bolsa taxista, bolsa caminhoneiro, bolsa... Já com tudo isso, que subiu 18%, era bem mais baixo, mas olha só, eu tô botando aqui de propósito. Já com tudo isso, a metade mais pobre do Brasil ganhava, cada um, R$ 537 por mês. Isso, ou seja, a gente está falando de 107 milhões de pessoas ganhavam R$ 500 por mês. Então vamos lá. Se a gente não mexer na desigualdade, tá? Porque o que é não mexer na desigualdade? A distribuição continua igual. Os 10% mais ricos ficam com 60% da renda, os 50% mais pobres ficam com menos de 10% da renda. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: quanto uma pessoa tem que ter de renda por mês para ter uma vida digna? A gente sabe que não são R$ 500. O cara tem que comprar camisa, o cara tem que comprar short, o cara tem que comprar cueca, o cara tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que ter gás, o cara tem que ter um teto para morar, o cara tem que ter água, o cara tem que ter transporte, o cara tem que comprar material da escola se ele estiver estudando, o cara tem que ter um mínimo de lazer. Então, aqui, você pode chutar um número. Cada um chuta um número.
tá? Vamos botar, só para as pessoas poderem entender, vamos botar um número qualquer, o número é maior que esse, tá? É muito maior do que esse. Mas se a gente colocar R$ 1.500 por pessoa por mês, R$ 1.500 não é vida digna, não. Tem que comprar uma casa. Para comprar uma casa, tu sai do zero. Não é isso? Senão você tem que ter um aluguel. Mas vamos supor que seja R$ 1.500. Olha como a conta é fácil. Quanto que eles ganham hoje? 500, não é isso? Então, se eles ganham 500, a gente está falando que hoje o ganho é 500. Quanto que a gente acha que essas pessoas deveriam ganhar a mais para poder ter uma vida minimamente digna? Aí cada um dá um número. Eu vou mostrar quanto você faz com o número que você quiser. Você pode botar 1.500, 2.500, 3.500, 4.500. Mas vamos supor um número bem baixo ainda, que fosse o ideal, e eu vou botar o ideal entre aspas, porque isso não é ideal, fosse 1.500. Quanto que você está aumentando daqui para cá? Mais 1.000 por pessoa, não é isso? Sim. Quantas pessoas vão ter que ganhar isso por mês a mais? 107 milhões. Vamos arredondar para 100 milhões. Então é o seguinte, 100 milhões de pessoas vezes R$ 1.000 a mais por mês. Isso vai dar quanto? 100 bilhões por mês a mais de renda para essas pessoas. Quantos meses tem o ano? O ano tem 12 meses. Então, isso aqui vai ter que dar quanto a mais por ano? Isso aqui é por mês. Por ano vai ser vezes 12, que vai dar 1,2 tri por ano a mais de renda para essas pessoas. Só que isso aqui são os 50% mais pobres. Os 50% mais pobres... Põe o primeiro gráfico que eu mostrei aqui. Põe o primeiro gráfico. Os 50% mais pobres ficam com aquela linha que eu tinha mostrado aqui. Ficam só com 10%, menos de 10%, mas a gente vai dar uma moleza, 10%. Então, o 1,2 tri, quase que eu caio, 1,2 tri é só 10%. Se você não mexer na desigualdade, quanto você tem que gerar de renda a mais para 10% ser 1,2 tri? 12 trilhões a mais de renda para 10% cair para os mais pobres, para por mês cada um ter R$ 1.000 a mais. Qual é o PIB do Brasil hoje em dia? O PIB inteiro do Brasil é 10 tri. Você teria que aumentar o PIB do Brasil em 12 tri. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil teria que crescer pelos próximos quase 25 anos, mais de 20 anos, o Brasil teria que crescer uma média de 4% ao ano, todo ano. Põe o gráfico de quanto o PIB brasileiro cresceu nas últimas décadas. Na década de 81 a 90, 1,6%. Na década de 91 a 2000, 2,5%. Na década de 2001 a 2010, que foi a década onde o Lula teve o primeiro e segundo mandato, 3,6%. Na década de 2011 a 2020, 0,3%. Em algum momento, o Brasil conseguiu crescer mais de 20 anos a 4%. Então, o que eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã, é o seguinte, não é uma opinião do Eduardo, não é uma opinião do Chico, não é uma opinião do economista X ou do economista Y. É matemática. Não adianta brigar com o Excel. Não adianta brigar com os números, com as operações básicas de subtração, adição, multiplicação e divisão. Não adianta. E o que eu estou te mostrando, fazendo a conta para qualquer um entender, até o Bobo Alegre que falou aquela besteira, o deputado Gilson. O que eu estou mostrando para todos os Bobo Alegre do Partido Novo. Todos vocês. Os Von Hatten, todos os Bobo Alegre juntos. Eu estou mostrando para vocês o seguinte, se não mexer na equação de desigualdade, não vai fazer a metade mais pobre ter uma vida digna. Não tem solução. E para você que está na metade mais pobre, meu irmão, minha irmã, com todo carinho, deixa morrer a esperança. Nesse modelo. Porque aí só vai te sobrar outro modelo, que é exatamente pelo que eu luto também aqui. E pelo que todo mundo luta. Matematicamente, se a gente não mudar a desigualdade no país, é impossível as pessoas mais pobres
terem uma vida digna. E isso não é opinião, é um fato matemático. Guardem isso e nunca mais ouçam besteira como essa calados.